Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um Podmas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje estou canadense. Canadiando? Alguma coisa tô nesse por aí. sentido. Lá pelos cantos do Canadá. Isso. Episódio de hoje: O Cesto de Natal, da tia Cirila. De Lucy Maud Montgomery. Você deve conhecer essa pessoa. Todos nós conhecemos. Ela é uma escritora canadense, nascida em 1874 e falecida em 1942. Se dedicou à literatura infantil e infanto-juvenil antes mesmo dessas categorias serem estabelecidas de fato, e escreveu ao todo 20 romances e mais de 500 contos. O grande sucesso de Montgomery foi Anne de Green Gables, que explodiu logo após o lançamento e gerou uma série de romances e adaptações para as telas conforme as décadas foram passando. Pessoalmente, a pequena Lucy perdeu a mãe ainda bebezinha, com 21 meses, e o pai confiou a sua criação aos avós maternos. Ela foi criada de forma bastante rígida e bastante solitária, um ambiente complicado e, ao mesmo tempo, propício para o estímulo à imaginação dela. Mais tarde, trabalhou como professora, publicou diversos contos e perdeu o seu pretendente favorito, que se correspondia com ela por cartas há mais de 6 anos, quando ele morreu de gripe. Passou os anos seguintes já ganhando dinheiro por conta das publicações e cuidando da avó, mas considerava o casamento algo obrigatório para uma mulher canadense. 3 anos depois da morte da avó, finalmente ela se casou e aumentou bastante o volume de publicações como forma de escapar dos problemas da vida real. O marido tinha problemas de saúde física e mental e ela mesma tinha crises de depressão bem complicadas. O motivo da morte de Lucy Maud Montgomery foi oficialmente registrado como falência múltipla dos órgãos, mas, anos depois, a neta dela levantou a possibilidade de suicídio por overdose de remédios. Vê que coisa complicada, uma menina criada de forma tão rígida. E uma vida cheia de atribulações, com sucesso literário e ao mesmo tempo problemas pessoais tão graves. Muito comum no meio literário, inclusive, né? Esse tipo de situação. Né? Muitas autoras, inclusive, a gente pode citar aqui Sylvia Plath, Virginia Woolf, problemas familiares, né? Problemas íntimos, problemas psicológicos, enfim. Mas com uma carreira que ninguém imaginava que aqueles problemas existissem na vida delas. Então, a gente tem um conto hoje que traz essa autora para a cena do Natal. O Cesto de Natal da tia Cirila foi publicado pela primeira vez em 1903, na revista Young People. Posteriormente, e essa é a edição, na verdade, que a gente usou, né, a edição do conto, ele consta no O Grande Livro do Natal, numa tradução para o português de Portugal, e foi publicado em 2004. Todas as informações a respeito dessa edição, de onde saiu esse texto, estão na descrição do episódio. E a gente vai, então, para o conto. O Cesto de Natal da tia Cirila traz pra gente a história de Lucy Rose. É bem o nome da autora. Lucy tinha muita vergonha do cesto da tia Cirila. E daí a gente explica por quê. Lucy era uma menina que vivia no campo junto com a sua tia e seu tio. Uma história meio parecida com Anne de Green Gables? Talvez. E ela vivia com os tios muito tranquilamente, mas sempre pensando no provincianismo que era viver ali. E um desses fatores provincianos que mais a incomodava era o fato de a tia possuir um cesto, que quando ela viajava, sempre levava consigo. Aquele cesto ia cheio de comidinhas, ia cheio de coisas para entregar pelo caminho a quem estivesse junto com ela. A tia Cirila gostava de fazer isso. Era um Natal, aliás, era a véspera de Natal. E tia Cirila estava preparando o cesto para levar numa viagem que as duas iam fazer para visitar Edward e Geraldine. Numa cidade maior, Lucy já olhou para aquele cesto e ficou apavorada. Ficou horrorizada e fez a pergunta para a tia Cirila. Como assim você vai levar esse cesto? Para quê? Vamos passar vergonha. Tia Cirila, compreendendo a situação, percebendo, era uma mocinha. Ela não entende ainda muito da vida. Ela explicou, olha, o casal adora os meus doces, adora meus pães, e eu vou levar o que for possível, inclusive para não estragar. E assim ela fez, ela montou todo aquele cesto com todo carinho. Tinha muita comida e colocou tudo que ela pôde ali dentro.
inclusive brinquedos para as crianças. 4 crianças, de Edward e Geraldine. As 2 foram dormir. Lucy Rose ficou com aquilo na mente e sonhou que houve uma tempestade que levou o cesto para longe. Acordou um pouco assustada, mas enfim, era dia da viagem e ela foi viajar com a tia Cirila. As 2 foram então, dirigiram-se ao trem, que também tinha poucas pessoas para viajar. Era a véspera de Natal. Havia um militar que havia servido na África do Sul. Uma jovem mãe com 4 crianças, com uma expressão extremamente cansada. Uma senhora com um casaco de pele de foca, um sacerdote e uma atendente de balcão que estava desempregada. Acabara de perder o emprego e estava indo para a cidade grande para tentar arrumar um emprego melhor. A tia Cirila percebeu que todos ali estavam muito cansados, meio desgostosos. A mãe, com as 4 crianças, sem saber o que fazer, foi puxando conversa com um, com o outro, percebendo as histórias tristes que cada um carregava. O militar fazia tempo que não via a família, fazia tempo que não via os amigos, havia marcado com os amigos para comer uma ceia de Natal farta. A senhora, com aquele casaco de pele de foca, havia perdido um bebê há 18 anos e aquilo a incomodava muito. E a tia Cirila a consolou. Aquela menina, que trabalhava como atendente e tinha sido despedida, estava muito triste, preocupada. Como ia se virar, como ia viver? E assim cada um contava um pouquinho da sua desdita. Enquanto eles contavam, tia Cirila foi abrindo o cesto e espalhando um doce aqui, um pedacinho de bolo ali. Tudo o que ela tinha trazido, ela foi espalhando para aquelas pessoas, que começaram a se sentir um pouco melhor. Eles estavam no meio de uma tempestade. O trem não ia avançar. A informação veio. Teriam que passar o Natal, a noite de Natal, dentro do trem. E assim aconteceu. Mas não foi um Natal triste. Não foi uma ceia triste. Pois tia Cirila havia levado tudo o que era necessário para uma ceia. E todos se ajudaram para preparar uma bonita noite de Natal. Os presentes que eram para os filhos de Edward e Geraldine foram para aquelas crianças, cuja mãe estava cansada e entristecida. O dinheiro que um daqueles senhores ali no trem carregava consigo virou o dinheiro de presente para aquela mãe que tanto necessitava. E quando as crianças e a mãe acordaram, na hora da ceia, eles receberam aquela surpresa, presentes e aquele dinheiro que ajudaria tanto. Tia Cirila foi espalhando, com um pouquinho, com tanto que ela carregava naquele cesto, que fazia tanta vergonha, que dava tanta vergonha para Lucy, ela foi espalhando um pouquinho de carinho, um pouquinho de amizade, um pouquinho de ternura. Todos, então, ficaram felicíssimos. Foi um Natal farto. Ao se despedirem, agradeceram a tia Cirila. Disseram que iam sempre se lembrar daquele Natal. Ao deixarem o trem, no outro dia, quando já havia sido liberado o caminho para irem até o seu destino, Lucy não deixou que a tia Cirila carregasse o cesto. Pegou para si. Tia Cirila estranhou. Mas, você não tem vergonha desse cesto? Lucy Rose havia entendido que ali estava todo um presente de Natal que a tia Cirila havia espalhado por onde passava. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.